Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui hoje para a gente avançar mais um pouquinho na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, e hoje nós vamos falar sobre dois artigos, o artigo número 20 e o 21, tá bom? Antes de começarmos, eu peço que vocês curtam esse vídeo, não se esqueçam também de se inscreverem no canal, tá certo? Hoje nós vamos avançar então no nosso Direito Civil, Teoria e Prática. Olha só o que prevê o artigo 20. Ele prevê que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, qual que é a regra geral? Em uma decisão, seja na esfera administrativa, judicial, eu não posso decidir estritamente com base em valores jurídicos abstratos. Mas se houver uma consideração quanto às consequências práticas da decisão, não há problema. Então, vai ter até uma questão da Banca CESP daqui a pouquinho que fala sobre isso, que nenhuma situação vai se decidir com base em valores jurídicos abstratos. Pelo contrário, tá? É importante a gente lembrar que não vai decidir com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ok? Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e também a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, na motivação, eu vou ter que demonstrar qual a necessidade, qual a adequação, por que aquela medida imposta é a medida adequada. Então, a adequação de medida imposta ou invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas que possam ser encontradas. Certo? Artigo 21. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso quais são as consequências jurídicas e administrativas. Tá? Então, a decisão que invalidar um ato, um contrato, por exemplo, vai ter que indicar expressamente as consequências jurídicas e administrativas desta invalidação. A decisão, que é essa que nós estamos falando de invalidação, deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Tá? Então, se houve a decretação de invalidade de ato ou de um contrato, eu preciso mostrar na decisão condições para regularizar, para que essa regularização ocorra de modo proporcional, equânime, que não seja de forma anormal ou excessiva. Certo? Vamos ver como que esses dois artigos têm sido cobrados em prova. Primeira questão. Segundo recente alteração na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Nesse condão, a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidade de ato, contrato ou norma administrativa indicará genericamente as consequências jurídicas e administrativas? Claro que não. Por que não, pessoal? Nesse caso, quando houver invalidação, eu tenho que indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. B.
A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Inclusive em face das possíveis alternativas. Correto. C. A motivação deverá necessariamente indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Olha, a motivação, como nós falamos, deve indicar, quando for o caso, as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo dos interesses gerais. Então, qual o problema dessa letra C? Está falando necessariamente, incorreto. D. A decisão administrativa, sem prejuízo aos interesses gerais, pode impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que sejam anormais ou excessivos? Claro que não, não pode ser anormal ou excessivo. Gabarito, letra B. Próxima questão. A bem da segurança jurídica, não se admitem decisões na esfera administrativa baseadas em valores jurídicos abstratos. Ora, vamos voltar lá no artigo 20. O artigo 20 diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, se considerar, não é problema. Agora, a questão número 2 está dizendo que não é admitido, está errado. Terceira, ao decretar a invalidação de um ato, a autoridade administrativa deve indicar de forma expressa as consequências jurídicas e administrativas dessa decisão. Correto. De forma expressa. Quarta questão. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Muito bem, também essa questão está correta. Ok? Gostaram dos artigos de hoje? Então dê o seu joinha, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.